Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um Pod Síndico. Eu, Reginaldo Silva, estarei aqui com você trazendo muito conteúdo, trazendo sempre convidados especiais para que você possa aí sempre estar recebendo o melhor conteúdo e ajudando vocês aí no dia a dia, né? Então, antes de iniciarmos, trazendo aqui o nosso convidado de hoje, gostaria que você aí deixasse um joinha, curtisse a nossa página, se inscreva no nosso canal e, claro, compartilhe todo esse conteúdo aí aos seus grupos de WhatsApp, dos seus condomínios, aos amigos, familiares, porque às vezes a gente sempre traz temas aqui que envolve toda a sociedade e às vezes a informação que vem até aqui é importante aí para um amigo, para um familiar, para um condômino. Então, por isso que a gente sempre pede para que você compartilhe aí o nosso conteúdo. Agradecer aqui também os nossos parceiros comerciais, a Renove Administradora de Condomínios, falhou. A Orion Lift Elevadores, o Grupo Natsa Serviços também, que sempre está aqui com a gente, apoiando todo esse nosso trabalho. E é isso, né, pessoal? Às vezes ao vivo, assim, também dá o branco aí no apresentador. Mas agradecer a todos vocês aí que está aí chegando junto com a gente aqui nesse Pod Síndico. E o convidado de hoje, ele é importado. Tá vindo de fora aqui de São Paulo, diretamente do Rio de Janeiro. O nosso convidado vem aqui trazer muito conteúdo, trazer a sua experiência de vida, falar um pouco sobre essa transição de carreira também, né? Que saiu ali do CLT, virou empreendedor e a gente sabe como que é essa situação, né? As dores que nós empreendedores sentimos aí no mercado, né? E principalmente nesse mercado condominial que ele nos cobra muito dia a dia. E eu estou falando do nosso querido, ele que é advogado, está aqui junto com a gente, Bernardo Paes de Andrade. Seja muito bem-vindo, ele que é advogado, sócio, diretor aí da PA2 Acordos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Ah, e flamenguista, hein? Isso aí. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Bernardo. Sou carioca, flamenguista, doente. Então, eu e Reginaldo, de vez em quando, a gente fica brigando ali de Flamengo e No Palmeiras. WhatsApp, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Acho que é uma rivalidade positiva. Sou filho da Natália e do Humberto, esposo, marido da Paula. E agora, recentemente, há um mês, fui promovido a papai do Bento. Então, meu filho nasceu, mais um flamenguista aí no mundo. Mas, pessoal, um prazer enorme estar aqui participando aí do Pod Síndico. Sempre olhei sempre fiquei observando, ouvindo aí o podcast. Legal. E estou achando que estou ficando importante, né? Consegui vir para cá, então estou muito feliz e espero poder contribuir um pouquinho aí também. Ah, que isso. A honra é nossa. Acho que a gente sempre está trazendo esses conteúdos, né, para o nosso público em geral. É muito importante porque enriquece aí não só o nosso programa, mas também enriquece aí a vida profissional de muitos que nos seguem aqui no Pod Síndico, né? Então, para nós é uma honra, só que acho que você errou numa coisa aí, hein? Você falou o Bento, mais um flamenguista, ele não tá sabendo disso ainda, né? Ele já vestiu a camisa, já tem foto, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não muda mais não, Reginaldo. Não muda mais não. É isso aí. Ó, eu vou abrir uma coisa aqui que eu nunca falei em programa nenhum, né? E os flamenguistas aí que me conhecem
vão me sacanear depois, mas o primeiro jogo que eu assisti, eu lembro, eu tinha 12 anos, assim, da minha memória, né? Posso ter assistido outros jogos, mas da minha memória foi um Flamengo 5 Guarani 0 no Brinco de Ouro da Princesa. Aqui Que acho que foi em legal. 88, e aquilo ali me deixou, não vou falar, quase flamenguista, Que né? isso, Que era um timaço, né? declaração polêmica, hein? É, polêmica, é bomba isso, hein? Zico, né? Deve ter É, visto Zico, Zico, acho que Adílio, Adílio, Júnior, era um Timaço. Renato timaço. Gaúcho ainda Renato tava? Gaúcho, né? O É, Renato Gaúcho, eu bons me tempos. espelhava nele. Até que eu É, jogava bola, né? O setezinho ali e tal. atacante, É, matador. atacante. É, E não que eu jogava igual ele, né? Só me espelhava. Né? E ali, a partir dali, eu falei, caramba, que legal. Só que aí um time que batia assim, jogava de igual para igual na época, só que tava na fila, né? Era o Palmeiras aqui em São Paulo, né? Que é do Manga, né? Então tinha uma galera ali boa ali de bola. vou confessar uma coisa para você também, Reginaldo. Eu acompanhei muito o time do Palmeiras daquela época de 93. Eu Sim, lembro daquela final, se eu não me engano, foi em 93, Palmeiras e Vitória. sim, 1 a 0. Tinha o Dida, que era goleiro Sim, do Vitória, aquele timaço do Palmeiras, que foi a base da seleção brasileira depois, né? sim, Flávio sim, Conceição, isso. Amaral, Era um timaço, eram né? Evair, Edmundo. Nossa, aquele Palmeiras eu guardo na memória. Não, Não, então. não virei palmeirense porque É, eu, já tinha um coração rubro-negro, mas aquele time encantava, viu? eu também não virei, né, flamenguista, que eu já tinha um coração verde. E seguimos aí hoje nessa. Isso que é legal, né? Essa rivalidade assim, saudável, né? Sim. Então isso é gostoso. E a gente sempre brinca E eu mesmo. admiro o Palmeiras também. Acho que é Sim. um time. Estamos aí, né? É isso aí. Estamos Estamos paradas de brigando, mas sucesso. enquanto tiver só entre a gente, tá bom. Tá Exato, bom. tá ótimo. Que os outros fiquem por lá. Bom, mas vamos lá, iniciando aí o nosso bate-papo, né? Falar um pouquinho aí sobre o empreendedorismo, falar sobre transição de carreira, falar um pouquinho também da PA2, né? Acordos, Legal. que é uma empresa que está chegando aqui em São Paulo, né? Criando raízes aqui aqui na nossa cidade, lá do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Você vai contar também se já está em outros estados Sim. também. Acho que é importante. Mas fala um pouquinho pra gente como iniciou essa trajetória aí no mercado condominial, como você iniciou, se quiser fazer um pouquinho antes, né? Antes, Perfeito. né, dessa carreira de empreendedor, mas falar um pouquinho também antes do empreendedorismo, até para as pessoas que estão nos assistindo, ver que às vezes não é só eles que passam certas dores, né? Então isso acaba sendo até normal na vida de todos aí que querem investir numa carreira própria, né? Legal, legal. Bom, Reginaldo, eu acho que, primeiro assim, eu completei um ano, recentemente completei um ano no mercado condominial, então ainda sou um bebê nesse mercado. A PA2 Acordos, ela já existe há 4 anos. Eu comecei na PA2 Acordo como investidor, então participei da construção da empresa, mas eu trabalhava com empresas de tecnologia, então durante muito tempo eu fui apenas um investidor, mas eu estava investindo já, mirando no meu futuro, construindo o momento da minha virada desse mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo. Mas acho que para contar essa história inteira, eu acho que vale a pena a gente voltar lá no longínquo ano de 2008, que foi onde eu comecei a trabalhar. Minha primeira experiência profissional foi na Ambev. Eu comecei como supervisor de vendas. Passei 6 anos na Ambev. E a Ambev realmente foi ali a minha escola, minha Sim. escola profissional. Aprendi valores, aprendi como trabalhar, como gerenciar o negócio, uma rotina muito dura, de processos duros, uma metodologia de acompanhamento muito próximo, você mirar e acompanhar indicadores o tempo inteiro. E esse aprendizado é um aprendizado que eu levei para a minha vida toda. E eu implementei muito do que eu aprendi na Ambev ao longo da minha carreira profissional. Mas a verdade é que, assim, desde o começo, Reginaldo, quando eu já tinha lá 18 anos, eu já queria empreender. Eu sempre quis empreender. A minha família é uma família toda de empreendedores. Mas naquela época, eu achava, aliás, eu estava certo, que eu não tinha experiência, eu não tinha o conhecimento, e eu achava que seria muito importante para mim trabalhar com outras empresas para poder realmente aprender a trabalhar, aprender quais são os valores, como que eu deveria gerenciar a minha empresa no Sim. futuro, né? Adquirir experiência nesse sentido. Foram 6 anos de Ambev,
Depois que eu saí da Ambev, recebi uma proposta, fui trabalhar na L'Oréal, passei 2 anos e meio, se eu não me engano, na L'Oréal. Foi uma experiência diferente da Ambev, eu gostei muito de trabalhar na Ambev. Na L'Oréal, um pouco diferente, eu não me adaptei muito à cultura da empresa, nada contra a L'Oréal. Sim, L'Oréal é a claro. maior empresa de cosméticos do mundo, então quem é o Bernardo falar que não gostou da L'Oréal, mas uma cultura diferente do que eu estava Adaptação, né? acostumado e uma cultura diferente do que eu acreditava. Então, não funcionou para mim. Continua sendo uma empresa maravilhosa, admiro as pessoas que estão lá, mas realmente eu não me encaixei. E aí, nessa época, eu já queria empreender. Aí, depois que eu saí da L'Oréal, eu recebi um convite para trabalhar entrar de sócio numa distribuidora de cosméticos. Comecei, foi minha primeira experiência como empreendedor. E, cara, foi difícil pra caramba, Reginaldo. Foi difícil. Começou, no primeiro momento, eu entrei como sócio para realmente operar o negócio. Então, eu ia para o escritório todo dia, fazia o inventário, coordenava os vendedores, separava estoque, fazia o pedido para a empresa de cosméticos. Cara, batalhei pra caramba. E as coisas vinham acontecendo, mas numa velocidade que é diferente da velocidade que eu queria naquele momento. E eu acho que esse já é um grande aprendizado, assim. A gente, Sim. quando sai e quer empreender, acho que você também deve ter passado por isso, a gente tem essa ansiedade das coisas acontecerem. Acontecer rápido, né? Exato, e é difícil Sim. controlar essa ansiedade, né? Eu fiquei 4 meses nessa distribuidora e aí aconteceu uma coisa que permeou a minha vida aí corporativa. Eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa empresa de tecnologia em São Paulo, uma posição super bacana. E naquele momento, até pela minha situação financeira do momento, fazia sentido. Eu acabei não desistindo desse sonho, mas adiando um pouquinho esse sonho de continuar empreendendo e tomei a decisão de vir para essa empresa. Me mudei para São Paulo. Comecei a trabalhar numa empresa chamada Movile. Essa empresa é uma empresa muito grande de tecnologia, é uma das donas do iFood, por exemplo, e tem outros negócios lá também. E, cara, assim, essa experiência foi uma experiência que transformou a minha vida. Assim, quando eu me mudei para São Paulo, a minha carreira profissional, ela realmente decolou. Eu vim para cá na Ambev eu já tinha virado gerente. Quando eu fui para essa experiência como empreendedor, o convite que me apareceu foi para voltar a ser executivo. Naquele momento eu falei, cara, eu vou dar um passo para trás, mas eu tenho ciência da minha capacidade e eu vou correr atrás de tudo de novo para chegar aonde eu almejo, aonde eu quero chegar. E naquele Sim. momento foi a decisão acertada, Reginaldo. Comecei como executivo, em um ano eu virei gerente da área, assumi toda a parte de... A gente vendia SMS, vendia também aquele short code, né? Aquele Sim. SMS homologado que muitas vezes você recebe dos bancos. Então, eu que vendia, eu trabalhava com uma equipe, a gente vendia esse SMS. Depois a gente também começou a trabalhar com o WhatsApp, homologado mesmo pelo WhatsApp, também vender essa solução de tecnologia aí para o mercado. E, cara, minha carreira decolou. Assim, e depois de 7 meses como gerente, eu acabei virando head de toda a operação, tomando conta não apenas do Brasil, mas de toda a América Latina, Caramba. inclusive no México. Então, eu saí em 2 anos de executivo e virei diretor da área comercial da Móvel, né? Dessa área que cuida Sim. da parte de mensageria. Mas aquele brilho lá do empreendedorismo estava sempre na minha cabeça. E foi engraçado porque eu sempre pensava assim, não, minha próxima experiência profissional vai ser, eu vou abrir o meu negócio. E aí eu estava lá na Móvel, estava tudo bem, e aí de repente apareceu um convite de uma outra empresa do mesmo segmento, com vantagens financeiras. E eu Pro- falei, caramba, Propostas tentadoras, né? exato, difícil. Como é que eu vou dizer não para um negócio desse, né? Uma remuneração que eu nunca tinha tido. Mas meu sonho estava ali, né? Dentro de mim, impulsando. Aí eu falei, não, vou esperar mais um pouco. Mas essa próxima, vai ser a última. Não foi a última. Foram mais 2 anos. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Pontal. A Pontal é uma empresa que oferece serviços de tecnologia, também essa parte de mensageria, mas serviços de tecnologia principalmente voltado para o mercado de cobrança. Foram 2 anos maravilhosos, também aqui em São Paulo, continuei aqui. E foi uma experiência muito, muito boa. E aí aconteceu a mesma coisa de novo, Reginaldo. Recebi uma proposta extremamente tentadora, tive que naquele momento, de novo, ficar ali com aquela dúvida: será que eu vou cumprir o meu sonho?
será que eu vou para essa nova empresa? E aí, nesse momento, eu tomei a decisão de fazer os dois, né? Como assim fazer os dois? Eu já vinha com uma remuneração boa, minha qualidade de vida demandava aquela remuneração, eu achava que se eu fosse começar um negócio do zero, eu teria uma dificuldade financeira, afinal de contas, teria que parar de receber o meu salário e teria que começar a investir. Nesse momento, aconteceram algumas coisas que eu acho que a gente pode explorar aí ao longo do podcast, mas eu decidi fazer essa migração de trabalho, fui para essa outra empresa, assumi como diretor, tanto da área comercial quanto da área de marketing, uma empresa chamada Infoprice, um mercado um pouco diferente, oferecendo soluções de tecnologia de monitoramento de preço para supermercados. Fiquei 2 anos lá, mas no momento dessa virada, eu acabei decidindo também abrir a PA2 Acordos. E nesse momento, eu abri, junto com meu primo, né, uma empresa, nós dois somos os sócios da PA2 Acordos, e eu fiquei muito com um papel de investidor e consultor. Então, Sim. eu investia, aportava ali um dinheiro mensal, era um dinheiro que fazia diferença no meu orçamento, mas eu estava realmente acreditando que eu estava construindo o futuro da empresa e construindo o meu futuro também para até alcançar aí o melhor momento de eu fazer essa migração da vida corporativa para a vida empreendedora, que sempre foi meu sonho, né? Então, esse sonho demorou quase 20 anos, 20 anos. 20 anos para acontecer, foi bastante tempo. E aconteceu há 1 ano e, Reginaldo, estou super contente. Empreender é um baita desafio, é um desafio grande, mas, cara, o processo é muito gostoso. Sim. É duro, é difícil, mas é gostoso ao mesmo tempo. Até porque você já... quando a gente... Isso aconteceu em casa, né? Com a minha esposa. Eu sempre vim dessa cultura de empreender, né? Já tive vários negócios, escolinha de futebol, já tive um monte de coisa, Que legal. né? E aí, quando eu entrei no mercado condominial, que aí começou a me dar um direcionamento. Legal. Só que eu sempre vivi isso, né? E para falar a verdade, né? Deixar, né? Assim, bem... Eu nunca me senti à vontade de ter um chefe ali, tendo que cumprir, entrar às 7, sair às 5, entrar a tal horário, seguir. Eu sempre fui meio que bicho solto, Uhum. que sempre quis voar, sempre quis é, criar alguma coisa, empreender em algo, assim. E do outro lado eu tinha minha esposa, né, Uhum. que nessa questão condominial, ela veio do Grupo Silvio Santos, trabalhou lá Que mais de legal. 10 anos no grupo, né? E trabalhar com o Silvio, Maravilhoso, né? né? Ela sempre comentou, né? Maravilhoso toda essa experiência, né? Apesar que acho que ela viu o Silvio, acho que umas 2 vezes nesse período todo que ela estava lá, uma vez, né? Alguma coisa assim. Mas a política da empresa, né? Que vem de cima para baixo, ela sempre adorou muito. E quando foi para ela vir para trabalhar comigo, né? Na administradora, tudo, para ela foi muito difícil. E aí eu te pergunto, né? Você com toda essa experiência, toda uma parte segura, até mesmo financeiramente falando, né? Que você tem ali a sua segurança financeira, Uhum. né? Que você sabe ali que todo dia, vamos colocar um exemplo, tá? Mas todo dia 5 e dia 20, né? Que é Uhum. o de praxe, tem ali o seu pagamento, né? Hoje, se você não tá bem de saúde, você vai no médico, pega um atestado lá, leva para a empresa e a Uhum. empresa continua normal. E quando você passa a ser o dono do negócio, a primeira coisa, quando vira lá o mês, dia primeiro, você já pensa, caramba, ainda mais se você não tem um produto, né, que é uma recorrência, que você tem Uhum. que fazer o negócio acontecer todo mês, Do zero, do né? zero, aí você já pensa, caramba, dia 5 eu tenho o pagamento, dia 20 eu tenho o vale lá, né, o adiantamento para os colaboradores. Daqui um ano, o cara que entrou aqui hoje, daqui um ano ele tem férias. Final do ano eu tenho 13º, A menina né? pode A engravidar, menina, pode ficar um tempo fora. se a mulher engravidar, eu vou ter, quem que eu vou repor? Vou ter que ter uma reposição e vou continuar pagando ela lá Uhum. afastada. Se a pessoa sofreu um acidente de trabalho. Então, assim, são várias preocupações que passam na cabeça do empresário, né?
que isso às vezes mexe com o psicológico e a gente vê aí vários empresários aí até com problemas de saúde. Então, como que foi isso para você, né? Porque quando a gente fala em transição, beleza, eu saí da empresa e montei um negócio, tá? Mas um negócio tem todas essas Sim. preocupações, né? Como que foi isso, Bernardo? Reginaldo, assim, eu sempre trabalhei na área comercial, então o comercial ele está sempre ali, está sempre Ati- sofrendo uma pressão muito grande, né? Porque o comercial é a área que traz realmente a parte financeira para a empresa, né? Então, essa cobrança, mesmo eu trabalhando CLT, tendo meu salário fixo ali garantido, a maior parte da minha remuneração sempre foi variável. E aí, Sim, muitas vezes, você começa a ajustar a sua qualidade de vida ao quanto você recebe. Então, desde o começo, eu sempre tive essa pressão, isso sempre fez parte da minha vida. Respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu me preparei bastante para essa transição, né? Esse tempo todo que a PA2 Acordos começou a existir e eu não trabalhava nela, a gente estava preparando a empresa para absorver um custo, porque eu tinha uma remuneração, é lógico que a minha remuneração atual não é como ela era antes, em cargos de diretoria, mas ao mesmo tempo ela vai crescendo todos os meses. sim. E a gente se preparou muito financeiramente, eu me preparei muito financeiramente para poder fazer essa migração. Mas, Reginaldo, é complicado mesmo. Essa insegurança, ela existe, né? Chegou no final do mês, se as contas não fecharem, como é que eu vou fazer? Eu sou responsável agora por outras famílias também, Exato. não apenas a minha, né? Eu posso ter ali o meu resguardo financeiro, mas e o meu funcionário? Ele tem o resguardo financeiro? Então, assim, tem que doer antes em mim do que doer nele. O garantido Isso. dele, isso tem que acontecer. Então, assim, eu posso dizer que foi um processo pensado, calculado, levou um certo tempo para ele acontecer, mais tempo que eu gostaria. Eu já gostaria de ter feito essa migração antes, mas eu acho que as coisas aconteceram no momento certo. Hoje, graças a Deus, a PA2 Acordos, ela já é uma empresa que fecha ali no break-even todo mês. Então, pô, a gente está saudável financeiramente, é uma empresa que vem crescendo. Esse ano a gente quadruplicou de tamanho, Que então a gente legal. saiu aí de faturamento, a gente quadruplicou o nosso faturamento, a gente triplicou nosso número de clientes, mas foi difícil, viu, Reginaldo? Não é, Nossa não é Senhora. simples, né? Foi Não é? bem difícil. Eu acho que eu estava até conversando com você um pouquinho antes aqui do podcast, né? Essa minha mudança, eu tive muito aprendizado, né? Eu vim de cargo, eu estava em cargos de liderança e quando eu vim para esse segmento, eu falei, não, pô, eu tenho muito conhecimento comercial, eu tenho muito conhecimento de marketing, tenho certeza que eu vou chegar e vou fazer acontecer. E eu tô há um ano apanhando, Reginaldo. Eu tô há um ano apanhando. São muitas mudanças que aconteceram. Nas posições que eu tinha antigamente, eu fazia muita parte do planejamento do que a gente executaria, mas não era eu que colocava a mão na massa ali, não era eu mais que visitava todos os clientes, não era eu que fazia o investimento ali no Meta Ads, no Google Ads, não era eu que fazia as gravações. Então eu delegava esse tipo de coisa e aí, quando eu lembro que as minhas últimas experiências, eu tinha um orçamento de mais de R$ 1 milhão por mês. Eu tinha uma equipe de 6 vendedores, eu tinha uma equipe de 5 pessoas no marketing, mais 6 gerentes de atendimento de cliente na parte de Customer Success. E aí, de repente, eu saí dessa estrutura para parte de marketing comercial da PA2 Acordo, é o Bernardo, Quem né? abre a porta, É o quem Bernardo. fecha a Quem porta. cruza, cabeceia e defende é tudo Bernardo. Sim, Então para mim, foi um momento. Toda a parte de planejamento, o que fazer, eu sabia fazer muito bem, mas e a hora de produzir realmente o que precisa ser produzido para a gente atingir resultado? Cara, eu apanhei bastante, sim. Reginaldo. Foi um momento ali, mas ao mesmo tempo eu fico falando, né, apanhar. Cara, foi um momento de crescimento Sim, é para uma mim. forma, é até uma forma de expressão também, né? Porque no apanhar é onde a gente aprende também, né? Não, e é o seguinte, assim, quando você empreende, você tem a necessidade de se mover,
né? Todo momento. Você precisa fazer as coisas acontecerem. Quando eu estava ali como diretor de empresa, eu delegava, eu acompanhava, mas, cara, não era o meu sangue, era o sangue da empresa, né, que estava ali. Agora não, agora é o meu nome, eu preciso arcar com as coisas, eu preciso fazer a coisa acontecer. Acabei de virar pai, tem 30 Sim, dias, minha preocupação é preciso produzir mais, preciso trazer mais resultado de dentro de casa. O Bentinho gosta de leite, então ele exato. quer leite, ele quer mais leite, quer mais leite. Então, essa necessidade me fez me movimentar. E, cara, eu vou te dizer que em termos de capacitação, de adquirir conhecimento, talvez tenha sido o ano que eu mais evoluí. Então, pô, comecei a contratar uma. No começo, comecei a investir, querer investir em mídias sociais. Cara, e aí quem é que vai produzir a peça? Quem é que vai fazer o script? Quem é que vai fazer a gravação? Quem grava? Quem edita? E, cara, eu não tinha orçamento para isso tudo. Sim, Então, quem tem que fazer é o Bernardo. Então, o Bernardo sim. começou a fazer o script, o Bernardo começou a gravar, o Bernardo teve que aprender a editar. Cara, foi um ano assim que eu me desenvolvi bastante, a duras penas, mas olhando para trás, depois de um ano, muito engrandecedor, Sim. muito engrandecedor. Eu acho que isso é importante, né? Você trazer pra gente aqui, porque principalmente falando aqui, né? O pod síndico, né? Do nosso mercado condominial. Os síndicos que estão iniciando, advogados que acabaram de se formar também, que estão entrando no mercado, engenheiros, terceirizadas e todas as empresas que atendem ao nosso segmento, às vezes eles se veem aí numa questão de uma dificuldade, né? E pensa, caramba, o problema será que sou eu? Não, não é você o problema, É né? ansiedade. A Isso gente, é a questão da ansiedade. Às vezes, eu fico aqui, né? Às vezes, um monte de coisa acontecendo. Você que acompanha um pouco o nosso trabalho, são eventos que temos que organizar eventos, aí tem os podcasts, gerar conteúdo, aí você tem que viajar para participar de um evento de um outro parceiro, de uma outra entidade, e aquelas coisas todas acontecendo. Tem a empresa, né, para tocar também. Então, assim, são várias coisas acontecendo que você fala, caramba. Será que eu vou ter condições? Você não tem tempo, que nem um tempo, acho que um mês atrás mais ou menos, eu fiquei adoentado, né? Fiquei aí 10 dias fora do ar. Aí você fala, caramba. caramba, ferrou. Aí tipo Parece que assim, mudou tudo, né? muda, 10 dias, fala, caramba, tem um monte de coisa para acontecer e eu tô aqui deitado. Não, você não tá deitado, você tá ali, tá tá descansando, você tá descansando. melhorando, né? Exatamente. Que é diferente, né? Quando você está numa empresa, trabalhando ali de CLT, né? Que você não é um profissional aí do mercado, você está ali tranquilo, que você sabe que a empresa está sendo tocada lá. Sim. Que nem você comentou, né? Tem uma equipe ali tocando tudo. Agora, quando você está à frente, né? Mas aí eu te pergunto, né? Qual a maior dificuldade hoje? Você, como um empresário que está chegando aí, já chegou, né? No mercado condominial, qual a maior dificuldade hoje e a sua maior dor de estar entrando nesse mercado condominial que a gente sabe que além de ser disputado, a gente vê também que grandes empresários que sentaram aqui junto com a gente, eles sempre citam praticamente a mesma dor. Aí eu quero ouvir de você qual que é a dor que você tem hoje no mercado condominial. Reginaldo, eu acho que a primeira dor é uma dor que a gente ainda tem hoje. Eu acho que a gente evoluiu muito, evoluiu bastante. Mas primeiro foi conseguir conversar com o síndico, foi conseguir achar o síndico, né? Quando a gente pensou na PA2 Acordos, hoje a PA2 Acordo, o principal público dela são as administradoras. A gente atende Certo. síndicos também diretamente, mas o nosso foco principal são as administradoras. Mas quando a PA2 começou, e nesse primeiro ano, meus primeiros 6 meses de atuação, o foco principal era se comunicar com o síndico. Cara, e como encontrar o síndico na internet? Como é difícil conseguir direcionar o seu conteúdo para o síndico. Quando você vai para o síndico profissional, aí é um pouco mais fácil, porque o síndico profissional ele faz um trabalho ali de divulgação, ele divulga o telefone, ele divulga o e-mail e aí você consegue acessar ele. Mas o síndico morador é muito difícil. Sim. Como é que eu produzo um conteúdo que vai atingir a pessoa certa? E a minha experiência, até vindo do mundo de tecnologia, foi uma experiência muito pautada em investimentos em mídias sociais, em investir no Google, em investir no Instagram.
Então, o meu foco inicial, onde eu achava que era a chave do sucesso, era nisso. Então, a primeira dificuldade que eu tive foi conseguir... primeiro foi desenvolver o conteúdo, que para mim já foi difícil. Depois de conseguir desenvolver o conteúdo, como é que consigo direcionar esse conteúdo que eu criei para o síndico. Cara, e aí comecei a investir errado, aí chegava um monte de mensagens de pessoas que não eram síndicos, que chegava muito para mim, era a pessoa falando, tô aqui com um problema no meu condomínio, tô devendo, não paguei. Falei, cara, infelizmente eu não vou poder te ajudar, gostaria, mas me passa o contato do seu síndico, né? E eu passei, cara, assim, 4, 5 meses apanhando com isso, é uma coisa que a gente apanha até hoje. E passado um ano, a gente ainda sofre com isso, mas a minha leitura do mercado ela é um pouquinho diferente. Sim. Até porque o síndico morador também, ele, na qualificação dele ali nas redes sociais, ele tá ali um engenheiro, um trabalhador ali Exato. de uma empresa, um comerciante, não tá síndico, né? Exato. Diferente do síndico profissional, que é a atuação profissional dele, é a sindicatura, né? Então, essa dificuldade realmente... E muitos que sentaram aqui falaram a mesma coisa, Cara, chegar, né? Isso foi muito difícil. E eu também tive que mudar um pouco a minha forma de pensar. Eu comecei, de novo, eu vim para cá, não, pô, sou um profissional, evoluí na carreira corporativa, eu vou chegar e as coisas vão dar certo. Cara, não é assim. A gente acredita, né, que o sucesso vai ser uma linha contínua para frente. Não é assim, né? Sobe, desce, cai, volta, sobe, depois sobe de novo. Então assim, eu tive que entender, primeiro baixar a minha bola e entender que, cara, que eu não tinha todas as respostas. E que o que eu achava que era a resposta, na verdade, não era. Então eu comecei a ter que mudar a minha forma de atuar, precisei me desenvolver. Assim, acho que capacitação tem sido o grande segredo da evolução do meu resultado enquanto empreendedor. Comecei a questionar realmente se só mídia social seria o bastante para chegar onde eu queria chegar. E hoje, para mim, está muito claro que não é esse o caminho. Assim, você tem sim que investir em mídias sociais, mas isso é uma parte da sua imagem e do processo de captação de clientes. Talvez nem seja a parte principal. Hoje em dia eu já não tenho tanta certeza que é a parte principal. Acho que não é. Acho que o que eu fui aprendendo com esse mercado é muito da construção do relacionamento, do olho no olho com o síndico ter a sua confiança, ele sentir que ele pode acreditar em você, você chegar com referências de outras pessoas que já testaram o seu trabalho, você apostar em prova social, então ter pessoas falando um pouquinho de como você trabalha, atestando aí, te dando credibilidade no mercado. Hoje a PA2 Acordos, a gente está saindo desse movimento de apostar muito em mídias sociais e a gente está buscando mais fazer eventos, participar de eventos, vir em podcasts importantes e referência no mercado, como é o Pod Síndico. Então a gente está mudando e trabalhando no nosso marketing, buscando atingir os resultados que a gente espera. Essa caminhada tem sido boa, a gente tem conseguido crescer. Trabalhar a ansiedade é difícil, Reginaldo, é difícil. A gente quer as coisas tudo para ontem e não é assim, né? É complicado. Acho que essa é a pior, acho que é a pior dor do empresário, né? Você trabalhar com essa ansiedade, querendo resultados rápidos de coisas que é aquilo que você falou, não é uma linha reta aí, né? Que você vai chegar aqui do ponto A ao ponto B, né? Rapidamente, né? Tem os percalços aí, as pedras no caminho, né? Acho que assim, um exemplo que eu posso dar eu tenho hoje um orçamento dentro da PA2 Acordos para a parte de marketing que é muito diferente do orçamento que eu tinha nas empresas que eu trabalhava. Então eu não consigo explorar todas as alternativas de uma vez. A gente tem que fazer algumas apostas e apostar naquilo que a gente realmente acredita que vai ser melhor, mas eu também preciso estar com o pé atrás do tipo, cara, pode ser que não seja isso. Sim. Eu acredito que eu estou apostando que mas eu preciso que os resultados me provem se esse é o caminho e se não é. Então, para mim, assim, acho que fazer escolhas e dar tempo dessas escolhas se provarem certas ou não é uma das dificuldades da ansiedade. Então, a partir do momento, olha, eu vou postar aqui nas mídias sociais, eu vou ficar 5 meses apostando. Então, nesses 5 meses, eu espero ter esses resultados. Se esses resultados não vieram,
Cara, então eu preciso fazer alterações. Infelizmente, a gente precisa fazer escolhas. Eu não tenho dinheiro para tudo que eu quero fazer. Então, uma hora a gente vai fazer uma, vai avaliar, depois a gente vai pegar esse orçamento, vai ajustar, vai direcionar para outra coisa. Deu certo, mantém, não deu certo, troca de Sim. novo. Então, mas Tentar, ir para esperar esses é, 5 meses, né? tentar ser o mais assertivo possível, né? Mas sabendo também das possibilidades de falha, né? E eu acho que isso é importante que você ressaltou, porque mostra também, né, para aquele que está iniciando, né? E você, querendo ou não, você tá Um um ano, ano, só um bebê ainda. bebê, né? Para aquele que está iniciando, saber que tem os altos e baixos e não pode desistir, né? No primeiro contratempo que tiver, né? Então, acho que isso faz parte do processo de crescimento da sua empresa. Por isso que muitas vezes falam, né? A empresa passou dos 5 anos, a crise dos 7, né? Os 7 anos Uhum. ali, passou isso daí, não tem como mais dar errado. Eu acredito que dá. Tem como dar errado, sim. Se você Sempre passar pode, né? 5 anos achar que não vai dar mais errado, começa a fazer coisas erradas na empresa, tomar decisões erradas para ver se ela não quebra. Quebra, lógico que quebra. A gente vê aí grandes empresas, grandes marcas aí que a gente vê que está quebrando, né? Então, existe esse risco, né? Mas fala um pouquinho, né, pra gente aqui sobre a PA2, né? O que é a PA2, né? Legal. A P2 Acordo é uma empresa de cobrança extrajudicial para condomínios. Então, basicamente, a gente só atua com condomínios. Eu não atuo em nenhum outro segmento. Por quê? O intuito é a gente se especializar de fato e oferecer o melhor serviço de cobrança possível, tá? Então, hoje, basicamente, a gente atua, a empresa ela é de São Paulo, a gente fica aqui em São Paulo e a gente atende o Brasil inteiro, tá? A partir daqui, eu fico na ponte aérea direto, tá, Reginaldo? Então, eu fico no Rio de Janeiro, venho para São Paulo, estou sempre viajando, migrando. E aí, o que é o bacana? O que é o diferencial da PA2 Acordos? A PA2 Acordos não tem nenhum custo para o condomínio. Eu acho que isso é o negócio mais legal. A gente trabalha no O sucesso. êxito. Então, assim, os nossos honorários, eles são cobrados do condômino inadimplente. Então, basicamente, a gente só recebe os nossos honorários quando eu tenho sucesso. E no caso da PA2 Acordos, o sucesso não é o acordo realizado, é o acordo realizado e efetivamente pago. Tá? Então, a gente oferece os nossos produtos, os nossos serviços, as nossas soluções para síndicos, administradoras e também para multipropriedade. Hoje a gente atende uma grande multipropriedade no sul do Brasil, localizada em Gramado. Foi uma das coisas que apareceu para a gente não estava focado nesse mercado, e aí, num desses investimentos de Google, veio essa grande empresa desse segmento, Legal. a gente acabou decidindo fazer um teste e hoje é o maior cliente da PA2 Acordos. Então, eu acho que isso também é um Sim. aprendizado, estar aberto a outras possibilidades e acho que o mercado vai te mostrar para onde você deve seguir, tá? As nossas soluções, principalmente para a administradora, qual que é o benefício da PA2 Acordos para a administradora? Primeiro, assim, a administradora, você sabe melhor do que Sim. ninguém, né, Reginaldo? Assim, vocês têm uma gama de serviços a oferecer para o síndico muito grande. Todo o apoio que a administradora precisa dar para o síndico, em termos de equipe, folha de pagamento, 13º, manutenção. Além disso, também a parte de cobrança. Então, são muitos serviços e aí a PA2 Acordos ela pode ajudar a administradora na cobrança dos seus condomínios. Então, a administradora ela terceiriza o serviço de cobrança para a PA2 Acordos. Por que isso é bom? Você passa a ter menos custos trabalhistas, você passa a ter uma equipe focada em realmente conseguir fazer os acordos, porque, como o meu caso é só no sucesso, eu preciso ser efetivo para ser remunerado. Então, eu acho que é uma possibilidade para a administradora muito boa. Além disso, isso ajuda os condomínios a terem um caixa saudável para fazer os investimentos que eles querem fazer, seja na manutenção da fachada, seja em melhorar a academia de ginástica, seja para fazer uma obra na sauna, melhorar a quadra poliesportiva. Muitas vezes os síndicos não conseguem fazer isso por falta de dinheiro em caixa, está vendo ali a inadimplência aumentando, aí daqui a pouco tem que partir para a cota extra. Com a PA2 Acordos, você não vai ter esse tipo de problema, porque a gente é efetivo na cobrança, a gente trabalha ali todo santo dia, sempre com muito respeito,
né? Os condôminos que estão inadimplentes. Ninguém está inadimplente porque quer, né, Reginaldo? Sim. Então, até é engraçado, né? Porque a nossa empresa é uma empresa que utiliza muita tecnologia, mas o nosso atendimento ao condômino, ela é humanizada. É uma pessoa que conversa, não é um atendimento digital, porque a gente percebe isso no nosso dia a dia. Os condôminos, eles querem resolver o problema, eles querem pagar e eles estão enfrentando dificuldade. E a gente entende que quanto mais humano a gente é, melhor o nosso resultado. E não apenas pelo resultado em si, mas também pela questão humana, né? Eu acho que assim, existe uma outra pessoa do outro lado interessada e precisando ser ajudada, e a PA2 Acordos está aí para isso. Que legal, isso é muito importante, né? Porque são ferramentas aí que vão facilitar aí a vida do síndico, a vida, né? Que nem você colocou, a vida até mesmo da administradora que está ali prestando um serviço ali para aquele condomínio. Então isso é fundamental, né? No nosso mercado. Mas aí eu te pergunto, né? O nosso mercado condominial, não precisa nem falar, né? Ele é gigante, Enorme. né? Quando você vem lá do Rio para cá, por exemplo, você vem de avião. Você desce aqui no aeroporto aqui de Congonhas, você parece que vai cair no meio dos A prédios, né? selva de pedras Meu, enorme, é impressionante. coisa de maluco mesmo, né? Sim. E aí eu falo, né? O pessoal que trabalha nesse setor, só se ele for muito ruim, incompetente para não dar certo, porque Uhum. mercado tem, Tem muito, tem e tem muito. mercado para todo mundo, né? Então acho que isso é maravilhoso. Isso, até desculpa te Sim, sim, interromper, claro. Reginaldo, um ponto bacana disso, né? Eu morei 4 anos aqui em São Paulo e eu morei durante muito tempo, esses 4 anos eu morei ali no Brooklyn. Sim, E o Brooklyn é uma área residencial de casas, né? E o Brooklyn está sofrendo uma transformação que eu acho que é o que está acontecendo não apenas em São Paulo, mas na maior parte do Brasil, que as pessoas, né, elas estão mudando de casas para apartamento, talvez muito em função de segurança. Então a gente vê, o Brooklyn é um reflexo disso. Eu vejo lá casas sendo compradas que serão destruídas para a construção de prédios. Então, assim, isso você consegue enxergar esse mercado condominial crescendo pujantemente sim, todo ano. Então é o que você falou, é um mercado enorme, é um mercado que vem crescendo muito fortemente todos os anos, e é um mercado que está, além de estar em franca expansão, quando eu falo em expansão, não é só em número de condomínios, mas a quantidade de empresas fornecendo serviços de alta sim, qualidade para os condôminos, para os condomínios, né? Então, é um mercado em franca expansão, tanto em quantidade de condomínios quanto em nível de serviço. sim. Eu acho que isso, e eu quero fazer, junto com a PA2 Acordo, eu quero fazer parte dessa expansão, desse crescimento, desse desenvolvimento do mercado condominial. Sim, e aí dentro disso, né, até desse seu relato, a gente vê lá, né, são 10 casas sendo derrubadas e 200 apartamentos sendo É isso erguidos, aí. né? Então é mais ou menos nesse sentido. Mas o que que você enxerga assim como tendência desse mercado condominial, né? O que que você vê aí, por exemplo, antigamente a gente falava, né, daqui 10 anos, né? O que que você vê aí daqui 10 anos no mercado, né? Qualquer mercado que seja. Hoje, o que que você vê aí nos próximos 2, 3 anos desse mercado condominial? Não dá nem para falar de 10 anos para É, frente, eu não acho que dá. é inimaginável, né? Acho É que muito não rápido, né? consigo. Mas assim, eu vejo um mercado, um mercado em franca evolução, um mercado se transformando. A gente estava falando dos síndicos moradores, cada vez mais raros. Agora a gente tem muito síndico profissional, cada Sim, quantidade de empresas de síndico profissional só crescem. A gente vê muitos síndicos profissionais também se tornando administradoras. O que eu percebi nesse mercado é uma forte demanda por capacitação, inclusive é um trabalho muito bacana aí que a Brasconde faz aí com seus associados, né, ajudando eles a se desenvolverem. Então, eu percebo, primeiro, assim, no comportamento das pessoas que fazem parte do mercado, são pessoas que têm investido muito em si mesmas para se desenvolverem, para estarem capacitadas para atender a demanda de nível de serviço que os condôminos exigem. Segunda parte, um pouco do que eu falei também, a quantidade de ofertas de soluções que ajudam o monitoramento, a gestão dos condomínios. Então, hoje, é engraçado, né? Há cerca de 2, 3 anos atrás, a gente não via essa quantidade de câmera que a gente encontra hoje na rua, né? Então, eu vim para cá, estava olhando e tem câmera em tudo quanto é lugar. Então, é muito bacana. A gente falou de segurança como sendo um dos propulsores desse crescimento do mercado condominial, e a gente também vê uma série de soluções de segurança e a tecnologia suportando isso.
Então, o que que eu vejo, tá? Eu vejo uma transformação sendo muito feita e baseada em cima de tecnologia, seja para facilitar a comunicação entre os condôminos com o condomínio, com o síndico, seja na gestão financeira do condomínio, você dando visibilidade, comunicação. Também vejo uma evolução gigantesca a partir de todas essas questões de segurança, tecnologia, leitura facial, a gente está falando, né, de portaria remota, e tudo isso é muito. É engraçado que em São Paulo isso já é Sim. ultrapassado. Em São Paulo isso já É, é ultrapassado. Mas quando você vai para a realidade brasileira, um país do tamanho do nosso, em muitos lugares isso ainda é o começo. novidade. Então, eu vejo um mercado em franca transformação, as pessoas se capacitando, a tecnologia suportando tudo isso. E, cara, é um mercado que assim, em 2, 3 anos vai ser completamente diferente do que a gente tem hoje. Completamente diferente do que a gente tem hoje. E São Paulo tem essa função, né, de puxar esse crescimento de tecnologia e inovação para o Brasil inteiro. Então, Sim. São Paulo é referência, e aí daqui a pouco isso começa em São Paulo e depois é distribuído para todo o Brasil. Sim. E a gente fala muito em tecnologia, né? Então, essa questão da inteligência artificial, né, que vem chegando aí, facilitando o trabalho de vários setores, né, que atendem o condomínio. Na sua visão, ela, como que você vê essa tecnologia chegando forte aí mesmo no mercado condominial, haja vista que muitos, principalmente síndicos, né? Apesar que está crescendo muito a questão de síndicos mais jovens, dessa nova geração, mas ainda é um mercado, que é aqueles síndicos moradores, né? Que ainda é um mercado ainda com pessoas de mais idade, que não acompanham tanto esse crescimento tecnológico, né? Uhum. E como que você vê esse crescimento e, ao mesmo tempo, acompanhar esse público que atendem hoje os condomínios, principalmente essas pessoas mais de idade, que não tem tanta facilidade aqui com o manuseio de tecnologias. Esse pessoal, ele vai, se ele não se adequar, ele vai ficar de fora. Como que você vê isso? Até porque ele é o gestor, ele é o síndico responsável pelo empreendimento, mas o público dele é um Sim. público que necessita desses serviços, né? Então, como que você vê aí toda essa adaptação do mercado no setor tecnológico, nessa evolução que está acontecendo aí? Eu acho algumas coisas que você falou me marcaram um pouquinho, Reginaldo. Assim, quando eu olhava ali os nossos investimentos nas mídias sociais, e aí eu ia lá fazer uma análise dos nossos relatórios, o público que a gente estava atingindo, a gente começou a mapear um pouquinho o perfil desses síndicos, né? Então é isso que a gente falou, assim, a maior parte 35 mais, tem 45 mais, tem 55 mais e tem bastante até 65 mais. Então, e eu fiquei surpreso com isso. Mas eu concordo com você, assim, na minha opinião, a inteligência artificial ela veio para ficar. E o bacana disso é que, até eu estava comentando com você, né? Eu assisti o podcast aqui com o Rafa do Lab, Legal. foi muito bacana, e eu concordo muito que ele falou assim, essas tecnologias, elas estão, antigamente essas tecnologias, elas não eram acessíveis para a gente. Então você tinha que saber muito de tecnologia, você tinha que ser quase um profissional de TI para você realmente conseguir utilizar a inteligência artificial. Hoje em dia não, é um programa, é simples, na grande maioria das vezes é de graça, e isso, o mundo não vai andar para trás, Sim. é só daqui para frente. Então, o que eu acho bacana é assim, o desafio é realmente, de novo, a gente sempre volta no mesmo ponto da capacitação, né? Para a gente oferecer um serviço melhor, a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa estudar. O estudo, hoje em dia, é diferente do passado, você não faz uma faculdade, conclui a faculdade e acabou. Você precisa estar sempre se atualizando, porque tem sempre coisa nova. Então, assim, hoje um síndico que não usa, por exemplo, o chat GPT para melhorar os seus comunicados, para tirar dúvidas, até o exemplo que o Rafa usou, né? Você pega ali os seus balancetes mensais e através do chat Sim. GPT você consegue fazer uma análise rápida daquilo. Se você não está utilizando isso, você pode ficar para trás.
Então, assim, você precisa investir em desenvolvimento, em se desenvolver em inteligência artificial. E é legal falar disso porque isso tem muito a ver também com o tema do nosso podcast, né? Eu precisei me desenvolver muito em termos de inteligência artificial para conseguir executar bem a parte comercial e marketing da PA2 Acordos. Então, eu falei, né? Eu precisei começar a aprender a editar. Cara, se eu for aprender a editar numa plataforma antiga, cara, hoje eu já fui direto para as ferramentas novas de inteligência artificial, que o que eu preciso realmente é dar o comando certo para a empresa, né? Dar o comando certo para a plataforma. Então, eu acho que isso tem me ajudado. E aí, o que eu tenho feito eu posso falar uma série de ferramentas de inteligência artificial que tem me ajudado na construção do marketing da PA2 Acordos, que os síndicos eles podem utilizar em casa para melhorar os seus serviços, a sua oferta de serviços para alcançar mais pessoas. Então, eu precisei me desenvolver a utilizar o Canva para fazer toda a parte de identidade visual da minha marca, toda a identidade dos conteúdos que a gente posta. Também utilizei outras ferramentas para fazer vídeos, tudo através de prompts. Então, tem ali a Runway, que você consegue fazer vídeos de 5, de 10 segundos. Eu estava também falando para vocês que agora eu comecei a criar o meu avatar, então eu consigo, através de uma plataforma chamada HeyGen, que ali eu consigo produzir conteúdo numa escala de muita qualidade, muito rápido, e eu garanto para vocês, eu até te mostrei o vídeo, você não consegue dizer que aquilo ali foi feito com inteligência artificial. Então, as ferramentas de inteligência artificial, elas estão aí para ajudar as pessoas a ganharem tempo, e com o tempo elas conseguem focar no principal negócio que a sua empresa oferece. Seja você estar presente no condomínio, tendo tempo para estar olho no olho ali do condômino, tomando um cafezinho. Quantas vezes o síndico não tem tempo para tomar um cafezinho com o condômino que quer falar alguma coisa de maneira respeitosa? Então, a tecnologia está aí para para conseguir fazer com que você obtenha mais resultados e que você consiga preservar tempo para gastar esse tempo com coisas que você realmente gosta de fazer. E você colocou aí, né? O Rafa, ele teve aqui com a gente. E às vezes as pessoas se assustam, né, com tudo isso, né? Você me mostrou aqui nos bastidores lá o seu avatar. Eu falei, caramba, quem não sabe, né? Acha aquilo ali. O Bernardo tá ali falando com a gente, né? E o Rafa falou assim, às vezes a pessoa fala, eu nunca vou conseguir fazer isso, não sei. Mas ele falou assim, o Facebook, o Instagram, às vezes é mais difícil você mexer. Você tem que colocar a foto, você tem que colocar ali um emoji, colocar uma frase, uma música. Às vezes te dá mais trabalho, né? Você marcar as pessoas que estão ali. E às vezes uma ferramenta dessa, que nem por exemplo, o ChatGPT, você tem que saber o que pergunta para ele. Sim. Você tem que saber o que você está falando aí com ele para ele te trazer a resposta que é no estalar de dedos, né? Então, Sim. às vezes esse temor aí também, né? Ele fica meio, como eu posso dizer assim, é o que cria, né? Esse A bloqueio, barreira, né? Essa barreira, né? É. Principalmente eu me coloco, né? É que minha vida é muito corrida, né? Tem muitas coisas, né? Mas eu acredito que se eu parasse aqui e falasse assim, não, 2, 3 vezes por semana eu vou estar dentro do escritório me dedicando a só isso. É a coisa mais simples que tem, né? Ainda mais com o nosso amigo ali do lado, que tá ali nos bastidores ali, né? Na operação, dando todo esse suporte, né? Então, acho que isso é fundamental. Eu concordo 100% com o Rafa do Lab, tá? Sim. 100%. A gente... E porque eu vivi isso. Uhum. Eu falo assim, cara, eu não vou aprender esse negócio, é difícil. Não é nada difícil. É zero difícil, é extremamente fácil. É mais difícil mexer no Google Ads, é mais difícil mexer no seu Facebook do que você aprender inteligência artificial. É extremamente simples, mas a gente cria essa barreira, a gente fala, eu não vou conseguir, antes mesmo da gente testar. E aí depois, quando você testa, você consegue ver o resultado e você vê o quanto que é simples, você não acredita. Aí você fala, cara, por que eu demorei tanto tempo para... Assim, o problema não está na ferramenta, o problema estava em mim. Sim. No meu medo de enfrentar o desconforto, né? De querer ficar ali na minha comodidade, nas coisas que eu domino. E, cara, é um negócio que é transformador e é extremamente simples.
E isso me surpreendeu demais. Assim, eu achei que seria, tipo, ciência de foguete, zero, zero. É uma plataforma simples, a única coisa... E muito similar ao que é utilizado no ChatGPT, tá, Reginaldo? Assim, então, sim, você precisa aprender a escrever o que você precisa. E isso é mais difícil do que parece, mas é só escrever. Não, Sim. não tem nenhum. Você não tem que codar, você não tem que criar ali zero desenvolvimento, nada disso. A única coisa que você precisa é escrever muito bem para a máquina o que você está imaginando para fazer uma imagem. Então você precisa descrever exatamente. Você fala assim: quero uma imagem de duas pessoas se abraçando. Cara, vai ser diferente daquilo que você pensou. Mas se você botar, quero duas pessoas se abraçando, uma pessoa, um homem e uma mulher, um com 45 anos, o outro com 35. A mulher vai estar de vermelho, o homem de verde. Eles vão estar numa área residencial com árvores. Então você precisa ser muito detalhista Sim. no que você está solicitando para que a ferramenta entenda e ela traga algo muito parecido com o que você pensou na hora de desenvolver. Mas, pô, não é tão difícil você entrar no detalhe da sua imagem. É só você descrever ela com o maior nível de precisão possível. E é super simples, Reginaldo. É super simples. E, pô, eu tô conseguindo fazer coisas que eu achei que eu ia precisar gastar rios de dinheiro para fazer e que levariam semanas para ser executadas. Cara, eu faço em 1 hora e meia, 2 horas, sem brincadeira. E como é que eu tenho ajustado isso dentro da minha rotina diária, né? Eu acordo super cedo, sempre fui assim. Acordo quase 5 da manhã, aí cuido lá, hoje gasto ali quase 1 horinha ali cuidando do Bento. Vou fazer meu exercício, então normalmente 6 horas da manhã eu vou para academia, ou então eu dou uma corrida. Chego em casa, tomo café da manhã com a minha esposa. Normalmente eu começo 8h30 da manhã, eu já começo a trabalhar. E aí, essa minha primeira hora, ela é basicamente de 8h30 às 9h30, é capacitação. Então, nessa primeira hora do dia, eu estou me desenvolvendo em algo que eu preciso para desenvolver algo que está pendente naquela hora. Então, também não estou estudando coisas que eu não vou utilizar, não. Assim, preciso aprender a desenvolver conteúdo mais rápido. Então, qual a ferramenta que eu tenho isso? Qual o curso que eu tenho isso? A maioria das coisas você encontra no YouTube. A grande maioria das coisas você encontra no YouTube de graça disponível para você. Eu acabei optando em investir em uma plataforma que me oferece cursos online. Isso tem sido muito bom para mim. Mas, cara, se você parar ali, de repente, antigamente eu começava às 9, melhorei ali, antecipei 30 minutos do meu começo de trabalho diário, 1 hora de capacitação. Cara, essa 1 hora, ela economiza, essa 1 hora que eu me capacito, ela economiza dias de trabalho na ponta se eu não tivesse adquirido aquele conhecimento, tá? E isso, né? Quando você fala economiza dias de trabalho, você acaba alimentando a outra parte que muitos empresários, que é uma outra dor que muitos empresários têm, que é de não conseguir sair de férias, que é viver dentro da operação do seu negócio, né? Você tá cansado É, diariamente e ainda trabalhando pra caramba e sim, sendo improdutivo. improdutivo, que aí você chega lá, você fica o dia todo na empresa, aí depois no final do dia você trabalhou pra caramba, aí você tem aquela frase que não quer calar, caramba, hoje eu não fiz nada, caramba, como assim você não fez nada, né? Então, isso ajuda muito, e eu queria que você até falasse isso pra nós, que foi uma coisa que a gente até conversou nos bastidores, essa mudança de hábito que você Uhum, criou, né, uhum. dentro da sua parte, tanto pessoal, né, Sim, do profissional, que é cuidar também da sua saúde, sim. né, que vocês estão vendo aí o cara assim, ó, magrinho, bonitão, tal, mas ele falou aqui para nós aqui que pesava 110 110 quilos. quilos. Cheguei a pesar Fala pra 110 gente essa quilos. transição aí. Que nem eu disse, né, Reginaldo? Eu sempre vivi no mundo do comercial. Cara, e comercial é muita, muita pressão. Então, trabalhava até altas horas da madrugada, muitas vezes. Fechamento, quando eu trabalhava na L'Oréal, tinha os fechamentos de mês. Cara, às vezes o fechamento ia até 2 horas da manhã e um nível de pressão gigante. E é claro que eu acabei descontando muito na comida. Cara, e quando eu me vi, eu tava pesando 110 quilos e eu tava achando que tava tudo bem, que tava tudo tranquilo. Para mim, o choque de realidade, ele veio na pandemia, quando eu comecei a ver
que o nível de letalidade da doença ela era muito maior com as pessoas que tinham sobrepeso. E aquilo me trouxe uma preocupação muito grande. Que eu falei, cara, eu já sou, eu já estou nessa área de risco, nessa zona de risco. E ali foi um momento que foi uma virada de chave na minha cabeça. Foi até o momento, eu estava trabalhando aqui em São Paulo, a empresa acabou decidindo ir para o home office, e a minha família, 90% da minha família é no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, não tem por que eu ficar aqui. Eu preciso estar perto dos meus familiares. Decidi mudar para o Rio de Janeiro. E aí, a partir do momento que as coisas começaram a ser liberadas, eu dei um foco muito grande em exercício. E aí, realmente, fiz uma dieta gigantesca. Comecei a correr todo dia, entrei numa academia, comecei a malhar e eu consegui reduzir de 110 quilos para 78, Reginaldo, em 6 meses. Então, passei de... Hoje em dia, não estou mais com 78, eu estou com uns 90, 88, preciso voltar, mas ainda assim o exercício faz parte da minha atividade diária. Eu posso dizer que eu faço exercício 6 vezes por semana. Ou eu vou para academia, ou eu vou dar uma corrida e estou sempre me desafiando. E o melhor que, assim, a gente fala muito da nossa saúde física e esquece da saúde mental. Eu vou te falar que a minha produtividade corporativa, assim, as minhas entregas, elas melhoraram absurdamente. O meu nível de estresse hoje é outro. Funciona para mim de manhã. Assim, o fato de eu correr de manhã transforma o meu dia inteiro num dia muito mais produtivo e muito mais feliz. Graças a Deus, hoje eu estou no Rio de Janeiro, corro na praia, então tem aquele ambiente... Aquela visão aquela feia, vista, né? Aquela vista bonita. Você é louco, ali é muito lindo, né? E isso me ajuda muito, tá, Reginaldo? Assim, eu estava naquele momento sem confiança nenhuma, eu estava uma pessoa... eu não me sentia bem me olhando no espelho, extremamente preocupado, aonde eu estava já começava a ficar suado, de nervoso, não estava bem comigo mesmo. E essa transformação foi fundamental para a minha vida, e eu diria que isso me ajudou nas mudanças que eu gostaria de implementar, até na decisão mesmo de empreender. Eu espelho muito nas dificuldades que eu tive nessa mudança aí de comportamento para o esporte, né? Eu tinha a opção de ficar em casa assistindo televisão, comendo um pãozinho, comendo um chocolate, que eu adoro, ou eu tinha que sair e correr 5, 10 quilômetros. E hoje eu acho que muito do que eu preciso fazer no meu dia a dia enquanto empreendedor também é um reflexo do comportamento que eu adotei nessa virada de chave de esportes. Fantástico. Então, essa necessidade de se mover, essa necessidade de expandir a nossa zona de conforto, né? Que a gente fala muito de zona de desconforto. Quando a gente vai para a nossa zona de desconforto, o que a gente está fazendo é expandindo a nossa área de conforto. Então, dominando mais coisas e se sentindo confortável com mais atividades, com mais funções. Então, isso foi uma coisa que começou no esporte, mas é muito presente na minha vida corporativa, no meu trabalho mesmo. Com certeza. Você une o útil ao agradável, né? E isso faz com que você muda seus conceitos, né? Você muda a sua rotina. E uma outra coisa também que eu queria que você falasse aqui pra gente, porque infelizmente isso acontece muito, né, no nosso setor e a gente ouve muitos relatos, né, individuais ali nos bastidores, a questão da família, Uhum. né? Então, a pessoa quando ela começa a empreender, ela se foca tanto ali na questão familiar, na questão da empresa, e ela acaba esquecendo de cuidar da saúde, né, com exercícios físicos. Ela esquece que tem a base de tudo ali, que é a família, que nem às vezes, conversando com a minha esposa, a gente sempre fala sobre isso, né? Hoje a gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus, muito aberto, né? A gente conversa muito, mas porque a gente trabalha no mesmo segmento. Uhum. Porque talvez se a gente trabalhasse segmentos, né, distintos aí, ela numa outra área e eu no setor condominial, ou vice-versa, talvez não estaríamos nem junto mais. Porque Uhum. você acaba se entregando ali no seu trabalho,
você para, quando você vai ver, você vai para casa, você tá no celular respondendo, 11 horas da noite, você tá conversando com o cliente, sabendo que você só vai resolver o problema no outro dia, né? Não vai resolver ali, mas você tá ali. Então, isso acaba incomodando. E aí eu te pergunto, né? A família hoje para você, né? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Eu acho que esse ponto também é muito importante, tá, Reginaldo? Durante muito tempo na minha vida, o meu trabalho estava em primeiro lugar. Sim, E assim, a minha família, graças a Deus, é uma família muito fechada. A gente é muito próximo, a gente está sempre junto. E quando eu botei minha família, o trabalho em primeiro lugar, principalmente nesse período aí dos 20 até os 40 anos, cara, eu fui morar em Goiás. Eu morei muito tempo em São Paulo, eu morei em Campinas, acabei me afastando da minha família por uma necessidade de trabalho. Nem sei dizer se estava certo, se estava errado ou não. Mas, de novo, essa virada de chave, essa mudança de pensamento, ela também aconteceu na pandemia. Aconteceram algumas coisas na pandemia, eu vi algumas pessoas eu vi amigos próximos perdendo entes queridos, e eu comecei a pensar, cara, que é mais importante na minha vida? Trabalhar, trabalhar, trabalhar para. O foco principal é trabalhar ou o foco principal é o resultado que eu tiro do meu trabalho e com o resultado que eu tiro do trabalho que eu dou para minha família? Então a família tem que estar em primeiro lugar. Cara, assim, na pandemia, até um pouco antes da pandemia, o meu irmão teve o meu primeiro sobrinho, né? Hoje eu tenho dois. E eu fiquei distante. Eu sou completamente apaixonado nos meus sobrinhos e eu não acompanhei o desenvolvimento dele, os primeiros anos de vida dele, e aquilo doeu de verdade no meu coração. Aí eu falei, cara, assim, o meu trabalho ele é extremamente importante, mas eu não vivo para trabalhar. Eu vivo para poder estar junto das pessoas que são importantes para mim, e o meu trabalho vai poder fazer com que eu entregue para eles coisas melhores. sim. Então, o trabalho vai ser sempre muito importante, mas na minha cabeça não existe nada mais importante do que a família, tá? Então, foi esse. É engraçado isso, que quando eu estava aqui em São Paulo, eu morei 4 anos em São Paulo, eu te falei, né? A minha carreira decolou. Sim. E enquanto eu estava aqui, mesmo pesando 110 quilos, eu estava com a cabeça assim, eu não vou voltar nunca mais para o Rio de Janeiro. São Paulo é maravilhoso, olha minha carreira profissional, o quanto que ela cresceu. E aí, na pandemia, veio esse choque. Hoje, eu moro no Rio, a 1 quilômetro de mim mora o meu irmão, a outro quilômetro mora a minha irmã, Ah, que menos de um legal. quilômetro a minha avó, a minha mãe. Então, assim, num raio de 1,5 km, a minha família inteira tá junta. E eu Gostoso isso. vejo minha família todos os santos dias. Fora minha esposa e meu filho, que logicamente moram Sim, comigo, a gente tá sempre junto. Então, eu tenho toda a minha família a 2 km de mim, isso que eu posso legal. falar. Cara, eu tenho sido muito feliz assim, graças a Deus. Isso foi até um dos motivos, quando eu abri a PA2 Acordo, desde o começo, estava muito claro que a PA2 Acordos, a sede seria em São Paulo, e eu prefiro estar viajando, tá sempre na ponte aérea, sempre na Dutra, de lá para cá, do que de fato morar aqui, porque eu faço questão de ser presente na vida da minha família. Eu faço Legal. questão de ser um suporte para todos eles, assim como eles são para mim. Fundamental isso, né? Parabéns, né? Acho que Obrigado. isso é muito bonito. Eu também sou um apaixonado, né, pela família, né? Minha esposa, meu filho, os irmãos, parentes próximos, os cunhados também, né? Faz parte também, né? Eu tenho também. Meu cunhado, não posso Né? reclamar dele. Não, os caras é bom de churrasco, os caras é bom de Ele é resenha. flamenguista Os caras também, né? é pior que os meus cunhados é tudo corintiano. Eita. Aí é bom a É resenha, bom não? que você pode É bom que brincar eu com posso eles. zoar. É isso aí. É bom que Tô no você. momento bom É isso aí. da situação, né? Mas isso é bem legal. Estamos chegando aí quase ao final do nosso programa aqui, né? Esse Ah, passou bate-papo voando, hein? tá bem legal, bem interessante mesmo. Agradecer aí a todos vocês que estão aí nos assistindo, tá gostando do nosso conteúdo. Curtam aí a nossa página, se inscrevam no nosso canal, né? Compartilhe esse conteúdo, porque é um conteúdo diferente hoje. A gente está falando aí sobre transições de carreira, sobre o empreendedorismo, trazendo essas experiências de vida que com certeza às vezes você está aí focado no problema e não vê solução, e às vezes um bate-papo como esse aqui vai fazer com que você abra sua mente aí, comece a dar passos mais largos aí para a evolução do seu negócio, da sua vida profissional, da sua vida familiar, da sua vida religiosa, da sua vida é,
da saúde, né? Da sua saúde, eu acho que isso é fundamental para todos vocês aí que estão nos acompanhando. Agradecer aqui mais uma vez também os nossos patrocinadores, a Renove Administradora, a Orion Lift Elevadores, o Grupo Natsa Serviços, que sempre está aí apoiando o nosso Pod Síndico aqui junto com a gente. Você vem aí participando de uma jornada com a gente, né? A Sim. PA2 está aí numa jornada. Iniciamos aí esse projeto esse ano aí, né? Juntamente com o Ailton Tertuliano, que é o Conexão Síndico Gestor. Estaremos no evento agora sábado de novo. Então, assim, então a gente tá aí junto, né, com esse evento. Inclusive, o próximo evento agora, no dia 23 de novembro, lá na Arena Corinthians, né? Vai ser um sucesso. O local é bem legal também, né? Futebol à parte, lá é muito bonito, né? Inclusive, já fizemos o evento lá. Legal. E estaremos juntos aí nesse evento Conexão. E aí eu te pergunto, eventos como este, no setor condominial, né? Como que você enxerga tudo isso, né? E falando também, aproveitando as duas perguntas numa só, como que você vê uma entidade de classe, uma associação, por exemplo, organizando um setor como esse, né? Tentando agregar pessoas ali, tentando levar esse conteúdo, formação, informação para um mercado tão gigantesco como é esse nosso mercado condominial. Então, resgatando, falar um pouquinho do Conexão, o que vem trazendo de positivo para a PA2, né? E falar também um pouquinho da associação, que na sua visão, como que você enxerga tudo isso? Eu posso falar que para a PA2 Acordos, essa parceria aí do síndico gestor tem sido fundamental para a gente, tem inserido a gente nesse mercado condominial, melhorando muito, né, o nosso network. Acho que desde o começo você falou um negócio para mim que me marcou. Você falou assim, Bernardo, as empresas vêm para cá muito focadas nos síndicos, mas você precisa conhecer as outras empresas que estão junto conosco para você melhorar seu network, que muitas vezes a oportunidade está no síndico, mas está também nas suas empresas parceiras. Então, primeiro assim, o meu network melhorou incrivelmente com a ajuda aí do síndico gestor. Eu falei muito também no começo da dificuldade de alcançar o síndico, né, quando eu estava fazendo os investimentos em mídia social, e nos eventos não. Ali é só público qualificado, estou falando diretamente com o tomador de decisão e assim, estou atingindo totalmente o público que eu preciso. Então, nesse sentido, tem me ajudado demais. Agradeço aí muito o seu trabalho, tem sido um prazer trabalhar com você também, tá, Reginaldo? E em relação à Brasconde, gente, essa associação aqui é maravilhosa. Eu estava assistindo, que nem eu disse, né? Eu assisto bastante aqui o Pod Síndico, e você falou um negócio que me marcou. Você falou assim, ó, lá no começo da minha trajetória, quando eu virei síndico em 2002, cara, eu tinha muita dificuldade para aprender as coisas, eu não sabia, e eu fui aprendendo grão a grão, eu passava por uma dificuldade, tinha que correr atrás, e cara, o que a Brasconde pode fazer por você é essa disponibilização de conhecimento que está ao seu alcance muito facilmente, a um clique de distância. Pessoal, se associem, aqui vocês vão melhorar o network de vocês, vocês vão lidar com pessoas que têm muito conhecimento desse mercado, vocês têm uma gama de oportunidades de capacitação, e tudo isso a um clique de distância. Está tudo ali no YouTube, está tudo aqui no podcast, assistam os podcasts, tem muito conhecimento. Eu tenho certeza que se você passar por esse processo, em 2 meses, 3 meses, você já vai ver uma evolução tremenda no serviço que você oferece, tá? Então, sou muito agradecido. Queria agradecer também a oportunidade de participar aqui do Pod Síndico. Muito bacana. Um prazer estar próximo de vocês. Legal, obrigado mesmo. E vocês viram aí que o homem assiste mesmo, hein? Ele contou aí o resumo da história. Bem legal, eu fico muito honrado, né, de poder ter pessoas como você, com seu profissionalismo, né? Toda essa sua trajetória profissional aí, antes mesmo de chegar no mercado condominial, a gente vê que é uma história muito legal, né? E quando você tem esse reconhecimento, é muito gratificante. Obrigado mesmo de coração, né? Mas, infelizmente, estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo. Passou rápido pra né? caramba. Passa rápido. Eu falo para as pessoas, quando elas sentam aí nessa cadeira, às vezes elas chegam um pouquinho ansiosas, assim, nossa, será que né, vou tremer ali, se tiver alguma coisa, eu falo, meu, calma, é tranquilo, Bate-papo. passa rápido, é como se a gente estivesse ali no balcão ali, né, no nosso barzinho que temos aqui na Abrasconde.
é um bate-papo leve, descontraído, falamos sério também quando tem que falar sério, Sim. falamos das resenhas, falamos de futebol, falamos de tudo aqui. Então é bem legal. Antes de você fazer as suas considerações, queria te presentear aqui com o nosso bonézinho aqui do Pod Opa, Síndico, entregar aqui para você, fazer as suas corridas lá matinais com o bonezinho do Pod Síndico legal? agora, né? Não esqueça de marcar a gente, Com certeza, com certeza. né? Mas é um presente aí para que você leve aí do nosso programa toda essa nossa gratidão pelo seu trabalho, por essa parceria que tem aqui conosco com a Abrasconde, participando com a gente dos encontros, levando também esse profissionalismo, tanto seu pessoal quanto da sua empresa também. Isso é legal para a gente elevar a régua do nosso mercado. Acho que isso é fundamental. Vocês aí estão de parabéns, né? Toda a sua equipe, a PA2. Parabéns e parabéns também pelo Bento, né? Muito obrigado. Acho que Nossa, esse é o maior esse, desafio, né, esse Reginaldo? é o nosso desafio. Você vê ali, ó, o meu pequeno ali, ó, É, né? 24 aninhos, fez ontem parabéns. 24 anos. Então, é muito gratificante isso para nós. Você vai ver agora como que é. É uma Daqui a delícia. pouco vai passando, vai Dá crescendo, trabalho, dá trabalho, mas é maravilhoso, mas é uma delícia. né? E é isso, parabéns. Queria que você deixasse aí as suas considerações, o recadinho aí para o nosso público, os seus canais, como que a gente, né, pode encontrar lá a PA2, o Bernardo. Fique à vontade, que agora esse momento é tudo seu. Perfeito. Bom, primeiro, mais uma vez agradecer. Prazer gigante estar participando aqui do Pod Síndico. Prazer gigante estar perto aí da Abrasconde. Tem auxiliado bastante a gente. Sobre a PA2 Acordos, pessoal, o que eu queria dizer assim, síndico, não tem por que você passar problema com inadimplência. Não tem por que. A PA2 Acordos não tem custo para o condomínio. Com a PA2 Acordos, você tem uma equipe de cobrança trabalhando exclusivamente para resolver a inadimplência do seu condomínio sem qualquer tipo de custo. Então, não tem por que você, síndico, sofrer com a inadimplência. Segue a gente no Instagram, PA2 Acordos. Também tem o meu Instagram da PA2 Acordos, é Bernardo PA2 Acordos. Visita o nosso site. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem com a gente aqui até o final. Foi um grande prazer. Obrigado, Bernardo. E a você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Lembrando, compartilhe esse conteúdo, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal e, claro, ative o sininho para receber novas informações, novos conteúdos aí que sempre estamos trazendo aqui para você semanalmente no Pod Síndico. Agradecer também aos nossos parceiros, a todos que fazem com que o Pod Síndico seja esse sucesso, a nossa produção, Gabriel, né, que fez aniversário ontem. Um grande beijo, meu filho. Te amo, o pai te ama. E é isso aí. Até semana que vem. E semana que vem, ontem foi aniversário do Gabriel e semana que vem é o meu. Pod Síndico no dia do meu aniversário. Vai ser uma festa só. Aguardo vocês lá. Um grande abraço e até o próximo Pod Síndico, pessoal. Tchau.